Bom dia, boa tarde, bem-vindos Brasilionaires para o segundo encontro do IUL University. Nesse encontro eu vou mostrar para vocês como a gente vai configurar o IUL das melhores maneiras possíveis para ter o melhor resultado possível para os nossos clientes. Para os nossos clientes, o IUL é um win-win, desde que ele seja bem configurado. Então vamos começar. Para quem não estava aqui, assiste o primeiro encontro, porque esse encontro é continuação do nosso primeiro bate-papo lá. Falando do IUL, a gente tem que entender o seguinte, ele tem que ser bem configurado para ter os melhores resultados para o cliente. Se o IUL for mal configurado, ele não vai fazer o que a gente fez, a intenção dele para o cliente. Então, tudo começa com uma boa configuração. O que você vê hoje na internet de reclamação sobre o plano indexado, comentário negativo, são pessoas que estão pegando, se elas têm o plano, elas foram vendidas em um plano mal configurado. E aí não tem jeito, se o plano foi mal configurado, ele não vai performar da maneira possível para a pessoa. Outra razão pela qual as pessoas reclamam ou falam mal do IUL é por falta de conhecimento. Se você não tem acesso ao sistema para entrar em detalhes e configurar ele de maneira otimizada, você não sabe nem o que está acontecendo. E aí é mesmo que eu leia uma revista sobre algo e falar mal daquilo porque eu li naquela revista que aquilo não é bom. É meio que falta de conhecimento e falta de contexto. Então hoje nós vamos ter contexto sobre isso. Estou aqui já no site da National Life e quero mostrar para vocês como que nós fazemos a configuração. Essa aula vai estar gravada, então não precisa você estar anotando cada passo aqui da tela, tá? Mas eu vou acompanhar você. Então quando eu entro no Illustrations, eu venho aqui em New Illustration. Quando eu entro aqui, vai aparecer o tipo de produto. Nós vamos usar o Index Universal Life e o Flex Life é o produto que nós usamos para os nossos clientes. Flex Life NL é para aqueles clientes que moram em New York, somente New York. E existem algumas variações, como Summit Life, Survivor Life e outros, que eu não vou entrar hoje aqui na nossa aula, porque esse é o primeiro encontro, esse encontro de configuração básica. Então, quando eu abro o Flex Life, a primeira coisa que você vai ver aqui do canto esquerdo são quatro itens de telas para você configurar as informações do seu cliente. No Client Information, você vai pôr nessa primeira parte aqui o nome da pessoa segurada, se é homem ou mulher, você vai escolher aqui no Dropbox do gender, a data de nascimento da pessoa e o sistema vai calcular a idade. Primeira dica, sempre que possível, use a data de nascimento, porque ele já vai calcular a idade mais perto da idade que vai ser emitida a policy. Porque às vezes a pessoa está já com 5 ou 6 meses para fazer o aniversário, ou o aniversário dela é mês que vem, e aí você põe a idade que ela te disse. Só que no sistema já vai entrar a idade do aniversário. A idade mais próxima de 6 meses é o que eles usam para a cálculo. Na Risk Information, na classificação, tem várias opções aqui, ó. Eu sempre uso a opção Standard. Por quê? O Standard me dá o básico de alternativa e se o cliente for aprovado melhor, eu mantenho o valor do seguro, eu não ajusto. Se ele for aprovado pior, você pode corrigir a cobertura, reduzir um pouco a cobertura para que o plano funcione da mesma forma. Isso aí é como você configura depois da aprovação, mas para a simulação eu uso o Standard. O owner, 99% dos casos, vai ser o mesmo do que o segurado, mas se você tiver uma empresa, uma corporation ou outra pessoa que seria dono do plano, um é o dono e o outro é o assegurado. Na maioria dos casos, o dono e o assegurado são as mesmas pessoas, é a mesma pessoa. Eu sou o dono do meu próprio plano e eu sou o segurado no meu plano. Mas vou te dar um exemplo. A Marina é dona do plano dela e ela é a assegurada no plano dela. E o plano do Vitor ou do Tiago? A Marina é dona, mas o assegurado são os nossos filhos. Então existe uma mudança ali entre dono e assegurado, e isso você escolhe aqui. Se o assegurado é um filho ou é alguém que não vai ser o dono do contrato, você tem que identificar quem vai ser o dono do contrato aqui nessa opção. Caso contrário, você não precisa se preocupar com isso, deixa o padrão é same as insured. Então vamos seguir aqui nas opções aqui do plano. Então eu fiz as configurações, coloquei a informação do segurado, coloquei quem é o dono, Death Benefit and Funding. Essa segunda tela vai fazer os cálculos do seguro de vida e de pagamento. Primeira coisa que você vai olhar aqui é o Death Benefit. Primeira dica,
não tenta colocar o valor digitado. Você vai lá e força um valor de seguro. Deixa o sistema calcular o valor de seguro baseado no depósito do cliente, de forma que o próprio sistema já vai otimizar o plano para ter a quantidade certa de seguro de vida para gerar um resultado de acumulação. Como que eu analiso isso? Se eu coloco essas opções aqui de cima de Radio Button, o próprio sistema vai fazer o cálculo baseado no depósito. E a opção que nós vamos usar 99% das vezes é essa opção aqui, ó, Balance DB. O Balance DB é uma opção que me permite fazer com que o seguro de vida seja criado e calculado de uma maneira otimizada para acumulação e também proteção. Se eu quero mais acumulação, eu tento usar o Minimum DB. E eu vou dar um aviso. No Minimum DB, ele encolhe demais o seguro de vida e muitas vezes o teu cliente não tem a oportunidade de acumular mais dinheiro no futuro. Eu gosto de fazer configurações que têm espaço para crescer, porque aí eu dou para o meu cliente a oportunidade de guardar mais, sem ter que fazer um plano novo, sem ter que mudar nada. Quanto mais ele conseguir guardar no começo do plano que eu configurei, melhor. Então a melhor opção para permitir espaço para crescer é o Balance DB, que também gera uma cobertura melhor e significativa para o cliente. Tudo bem, Based on Target e Protection Focus são opções que são feitas para maximizar o seguro de vida. É muito raro, mas se você tem situações de, por exemplo, um cliente de alta renda que quer ter o máximo possível de seguro e não está tão preocupado com a acumulação, porque ele já tem muita grana acumulada em outras maneiras, essa seria a opção Based on Target ou Protection Focus. Mas não é o nosso caso, então foca no básico. O mais comum é você usar a opção aqui, Balance DB. Vamos lá. Death Benefit Options, Level ou Increasing, eu vou ensinar isso talvez amanhã ou nas aulas avançadas. Deixa Standard como Level e o Change Year deixa M. Aqui eu vou colocar no Premium. Essa próxima aba aqui é onde eu vou fazer o depósito. No Premium eu vou colocar aqui, ó, Monthly. Vamos fazer um plano em que o cliente está guardando $300 por mês. Premium Monthly, já está Balance DB e agora eu vou escolher a opção aqui, ó. Não é para calcular, é para eu digitar. Então eu vou dizer None para os Premium Solve e vou Specify Amount. E agora ele vai abrir aqui o valor que eu quero depositar por mês, $300. Na próxima aba, From-Through, quer dizer de quando até quando. Se esse plano é um plano que eu vou pagar para a vida toda, eu deixo do número 1, ou seja, do primeiro ano, até a maturidade da apólice. Maturidade da apólice é o que o M quer dizer aqui no exemplo, tá? Só que eu não quero fazer um plano para a vida toda, Gustavo. Eu quero fazer um plano até a idade de 66. Então, ao invés de deixar de M, eu vou apagar o M e vou colocar A para Age 66. 1 até o A66. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse plano vai ser feito para um cliente que está depositando $300 por mês, do primeiro ano até o age, ou idade 66. Por isso que o A66 quer dizer age 66, idade de 66. Basicamente, fazendo isso e deixando a opção Balance DB, o sistema já vai autocalcular o valor de seguro de vida para essa quantidade de dinheiro entrando. Lembra que nós falamos sobre o MEC no primeiro encontro? Ele já faz esse cálculo para evitar que o plano tenha MEC e deixar espaço para o cliente acumular antes de bater no MEC. Maravilha, tudo bom. Agora, e a aposentadoria? Como é que eu calculo a aposentadoria? Ela vem aqui na próxima aba, Distribution Information. Aqui eu vou escolher a forma de receber de volta o dinheiro. Distribution quer dizer receber o dinheiro de volta para o cliente. Qual é a opção que nós usamos? Eu gosto de usar Lifetime Income Benefit. Essa opção aqui. E eu vou te explicar por quê. Quando eu já fiz o depósito parando numa certa idade, que é o A66, e eu escolho a opção Lifetime Income Benefit, ele vai pegar do ano seguinte até o fim da vida da apólice retiradas de renda garantida. A diferença do Lifetime Income Benefit para as outras duas opções, especificar o dinheiro e calcular a renda, é que
o Lifetime Income Benefit é um contrato de anuidade embutido no plano indexado. Essa renda vai ser garantida para o cliente baseado no saldo que ele acumulou. As outras opções não são garantidas. Se eu colocar Solve for Income, ele vai fazer uma estimativa de saldo para resgate. Estimativa é diferente de garantia. Então eu gosto de apresentar para o meu cliente um valor que vai ser garantido baseado naquele saldo. Eu já estou estimando o valor acumulado baseado nos depósitos futuros e na rentabilidade futuro. Eu não quero ter mais uma estimativa na minha projeção. Eu já quero que a projeção diga, se tiver tantos mil acumulado, você vai ter tantos % ao ano para o resto da vida e está tudo certo. Por isso eu gosto de escolher a opção Lifetime Income Benefit. A outra razão pela qual eu gosto e uso somente essa opção para renda é que ela é uma opção mais conservativa no dinheiro, no valor que sai para o cliente. Por isso, eu não estou prometendo algo muito maior do que vai ser a realidade dele ou dela na hora que eles aposentarem. A pior coisa que a gente pode fazer é fazer um planejamento para um cliente que não vai ser real, porque ele está com números muito mais agressivos para resultados maiores, parece bonito, você fica empolgado, mas não vai ser realístico. Eu prefiro ser pé no chão e realístico com o meu plano e projeção para o cliente, porque eu não quero ter dor de cabeça lá na frente com planos que prometem uma renda X e vai ter uma realidade bem menor do que aquilo. Os planos que a gente tem visto, os planos que eu tenho visto na National Life, eles são bem conservadores nas projeções e os resultados dos meus clientes ao longo de 5, 6, 7, 8, até cliente de 10 anos de plano, tem batido quase que em cima da estimativa original que eu tinha feito. Por quê? Porque ela é feita para ser conservadora e os resultados vão ser perto daquele número que foi projetado. Beleza. Próxima aba, Riders, que são agregados na apólice. Qual desses eu escolho, Gustavo? Nenhum. Qual desses eu tenho que estudar, Gustavo? Você pode estudar todos se você quiser. Nas estruturas avançadas, eu vou trazer alguns aqui que nós usamos, como o Balance Sheet Benefit. Mas isso é na semana das aulas de estratégias avançadas. Na configuração básica, eu não me preocupo com isso. Basicamente, eu deixo essas opções aqui em branco. Uma informação importante, Accelerated Benefit Riders. Aqui, se eu for fazer um plano em que o cliente foi negado Critical Illness, eu posso atualizar a projeção e tirar o Critical Illness da projeção, da ilustração. Mas eu normalmente não faço isso. Uma coisa que é legal fazer é ajustar as idades. Porque se você ajustar essas idades para ficar mais perto da idade do cliente, o PDF de simulação de datas de benefício em vida vão ficar mais perto da idade do cliente. Então, se o meu cliente tem 45 e eu quero mostrar o benefício em vida, eu não vou mostrar lá com 60 anos. Eu vou mostrar se algo acontecer com 47, se algo acontecer com 55, com 65 ou com 80. Pronto. Agora eu tenho os graus de idade naquela projeção do PDF de simulação mais perto da idade do meu cliente. E fica mais fácil dele associar isso com a realidade dele ou dela. Perfeito. Só o que eu normalmente modifico são as idades do benefício em vida. É para isso que servem essas caixinhas aqui nessa parte da configuração. Interest rates. Aqui é a alocação, turma. A alocação quer dizer qual é o índice que eu vou usar para o meu cliente na hora que o plano for feito ou para a minha projeção. A National Life deixa como padrão o índice Pace Setter, 100% no Pace Setter. Por que eles usam o Pace Setter? Se você olhar aqui, ó, aqui, quando eu clico aqui, ele vai abrir informações do que é o Pace Setter, como funciona, mas se eu olhar em View Interest Rates, ele vai abrir uma outra tela, que está mostrando aqui para você, dizendo o teto e a porcentagem de participação de cada um deles. Por que eles recomendam 100% no Pace Setter? Porque ele não tem teto. E ele dá um retorno de 245% do resultado do índice. Isso aqui, quando foi lançado, todo mundo falou, uau, que maravilha, dá a oportunidade do cliente ter um número muito maior de resultado, lindo. Aí, para que alguém colocaria no SP500? Porque no SP500 tem um teto de 9,25 e uma participação de 105% do resultado do índice.
A razão pela qual hoje eu não recomendo pôr 100% no Pace Setter é uma só. Esse índice ele é um índice de baixa volatilidade. Portanto, vão ter anos em que ele rende muito pouco, especialmente se a bolsa de valores está subindo e descendo igual maluco. O Pace Setter vai ficar meio que fora de ordem e vai ficar flat. E aí o que acontece? Você pode ter anos em que o teu cliente ganha zero ou muito pouco. Então o que eu tenho feito? O que eu tenho feito é colocado metade do dinheiro no SP500 e a outra metade no Pace Setter. Assim eu tenho chance de ter um rendimento melhor quando o SP500 sobe, ele sobe, vai às vezes bem alto, e o Pace Setter pode ficar parado ou subir junto. E pelo menos eu tenho a oportunidade de mostrar para o meu cliente um pouco mais de rentabilidade. Isso é uma opção do agente, tá? Você como agente tem a decisão de que você recomendaria para o cliente. Às vezes, você pode fazer também, combinar os outros 50% com 25% no Balance Trend Point e 25% no US Pace Setter. Qual a diferença de um para o outro? São índices diferentes, mas eles têm a participação semelhante. Vamos voltar aqui na tabela. Ó, o Balance Trend Point, ele também não tem teto e ele tem uma participação de 225%. Então, ao fazer 3 escolhas que eu fiz aqui na tela, eu estou deixando o meu cliente com 3 índices para o dinheiro dele render, ao invés de somente um, que seria ou tudo ou nada, né? Ou aquele sobe ou não dá nada. Aqui eu tenho 3 índices indo com o dinheiro do meu cliente, o dinheiro dele, do cash, está sendo distribuído nessas 3 alocações e vai subir de acordo com o resultado das alocações. Outro item que eu sempre recomendo marcar é esse aqui, ó, Illustrate Systematic Allocation. O que quer dizer Systematic Allocation? Quando eu faço um aporte grande, por exemplo, o cliente está pagando 300 por mês. Aí, um mês de maio, ele fala assim, caramba, eu recebi o refund dos taxes, tem 5 mil de dinheiro. Posso pôr 5 mil dólares de uma vez, Gustavo? Eu vou lá e falo, pode. Aí, naquele mês de maio, ele deposita 5 mil dólares. Se eu não escolher essa opção Systematic Allocation, o que acontece? Os 5 mil dólares entram todos de uma vez somente no mês de maio e ficam ali no mês de maio indexados para ser creditado o rendimento no mês de maio do ano seguinte. E como nós sabemos, o mercado sobe e desce. Se o mercado subiu de maio para maio, não quer dizer que a bolsa está em alta. Quer dizer que naquele mês de maio o mercado estava mais acima do que ele estava no maio do ano passado. Mas deixa eu dar um exemplo. Imagina que a bolsa subiu de maio, ela subiu junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Todos esses meses estava subindo. Aí quando chegou em abril do ano seguinte, ela deu uma queda geral da bolsa. Bah! Caiu ali 50%. Então quando for de maio para maio, vai ter sido negativo. A bolsa subiu todos os meses até o mês de abril do ano seguinte e no mês de maio do ano seguinte, quando ia abrir aquela grana, estava negativo. Aí o cliente não ganha nada naqueles 5 mil. Quando eu faço Systematic Allocation, ele pega os 5 mil e divide nos meses seguintes. Então ele divide por 12 meses e põe um pouquinho em cada mês. Aí o que acontece? O rendimento de junho vai ser creditado, de julho, de agosto, de setembro, de outubro. Só o que perde é o mêsinho de maio. Então ele distribui a alocação do capital do cliente em cada caixinha de mês. Se o cliente paga mensalmente, normalmente não faz diferença, mas faz diferença para os aportes anuais e para o aporte trimestrais, semestrais. A alocação sistemática é algo que eu gostei e eu gosto de usar em todos os meus planos e eu recomendo que você faça isso para os seus clientes também. Acabei aqui. E agora, Gustavo? Vamos no Quick View mostrar como foi feito o cálculo. Aqui nessa tela, você vai ter, só de bater o olho, algumas informações preciosas. Quanto que está por mês a configuração, quanto que tenho de seguro de vida para aquele depósito de 300, quanto que é o target, 3 mil, isso aqui é valores anuais, quanto que é o mínimo que o cliente pode pagar por ano, é esse número aqui, ó, 1.834, para não correr o risco de perder o plano, pelo menos pelos próximos 10 anos. Esse é um mínimo com garantia. Se ele quiser um mínimo sem garantia, é esse aqui, ó, 1.494.
E eu vou te mostrar um pouco o MEC daqui a pouco, mas vamos falar do target e da ilustração em si. Até aqui, nós fizemos uma configuração básica. Nós usamos as 4 telas e no Quick View eu estou vendo resultados. O que é importante de olhar e verificar nesses resultados? A primeira coisa que eu gosto de olhar é o seguinte. No primeiro ano, o nosso cliente depositou $3.600 no ano. Mas não era 300 por mês? Era, mas 300 por mês vezes 12 dá 3.600. Quanto que tem acumulado na conta do cliente? 3.600, Gustavo? Não. Lembra que uma parte do depósito do nosso cliente está sendo usada para a proteção do cliente de forma vitalícia. Então, dos 3.600, ele tem 2.256 acumulado. Se você pegar esse número, 2.256, e dividir pelos 3.600, dividido por 3.600, você vai ver que tem aproximadamente 63% do depósito foi acumulado, que é mais ou menos 1/3 foi para a acumulação, 2/3 foi para... Perdão, 2/3 foi para a acumulação, 1/3 foi para a proteção. Se eu pegar 100 e dividir por 3, seria 33 vezes 2, aproximadamente, né? 66, aqui eu estou falando de 62. Isso varia de acordo com a idade do cliente. Então, aqui, um cliente de 45. Um cliente mais jovem teria uma acumulação um pouco diferente. E desse dinheiro, quanto tem disponível na conta? 0. Então, nesse cenário, eu estou com 2.256 acumulado e 0 disponível. Se o cliente precisar de dinheiro, cancelar o plano, quiser resgatar, quanto ele vai ter disponível? 0. Já falei isso na academia do atendimento, como a gente explica isso para o cliente. A carência faz parte de a divisão de risco entre a seguradora e o cliente. Nós estamos compartilhando o risco. Se ele cancelar, a seguradora nos primeiros anos está tendo prejuízo naquele contrato, portanto ela fica com aquele dinheiro. Porém, no próximo ano ele depositou mais 3.600 e agora ele já tem 300 e poucos dólares disponível. Quer dizer que a carência ficou menor do que o saldo acumulado. E de agora em diante, a disponibilidade de capital só tende a crescer. E lembra que eu falei naquela simulação que lá pelo 5º ano eu tenho mais ou menos metade do que eu paguei? No 5º ano eu tenho 8.738 disponível. 3.600 vezes 5 dá 18.000. Dividido por 2 seria mais ou menos 9. Então tem quase 9.000 exato, que é mais ou menos 50% disponível. Lembra que quando a gente está apresentando para o cliente, isso tudo aqui são projeções. Mas eu estou simulando para o meu cliente projeções baseadas nos resultados que nós estamos vendo. No final da conta, ele tem quanto acumulado? 104.000 acumulado. Quanto ele pagou? Vamos fazer a conta aqui. Nós fizemos 3.600 vezes quantos anos de pagamento? 22 anos. Ele contribuiu 79.000 e tem 105, mais 104.000 acumulados. Sendo que ele não só teve a proteção de 203.000 todos os anos desse ciclo, como ele já teve o retorno do dinheiro dele com lucro. E agora eu vou pegar essa grana que teve retorno com lucro e transformar numa renda garantida para o resto da vida do meu cliente. Quanto seria a renda do cliente? 5.766 por ano para o resto da vida. É o que está nessa coluna aqui, ó, Annual Income. Se eu pegar 5.766 por ano e colocar isso pelos próximos, sei lá, dos 66 até os 80, ele provavelmente já recebeu mais do que ele pagou só em renda. Vamos fazer a conta? Olha lá, do ano 23 até o ano 36, então 36 menos 23, nos próximos 13 anos ele recebeu 5.766. Ele recebeu 74.958. Ele já recebeu quase tudo que ele pagou e ainda tem 95.000 de saldo, se ele quiser resgatar e acabar o plano, ou se ele falecer nessa idade, ainda tem 106.000 de herança indo para a família. Isso quer dizer o quê? Que no longo prazo o sistema funcionou perfeitamente e o plano performa muito melhor em longo prazo. Outra coisa que é importante notar nessa ilustração aqui, que quando eu começo a renda vitalícia, por exemplo, aqui eu parei de pagar, tá? A renda vitalícia normalmente eu paro de pagar e começo a receber. Para maximizar o saldo a ser recebido e estender esse pagamento para o resto da vida, a seguradora tem que reduzir o seguro de vida. Nesse caso aqui,
Não vai reduzir tanto, mas ele vai ser reduzido sim. Isso já me mostra o quê? Que vai haver uma redução na herança para ser o mínimo possível para manter aquele dinheiro de renda para o resto da vida. Mas essa herança não vira zero. Ela normalmente vai ser maior do que o saldo acumulado do cliente. Ele tem 100 e poucos mil acumulado do dinheiro dele. Mas se ele morre, ele tem 197 de herança, que sempre vai ser maior do que o saldo acumulado do cliente. Ele recebe os dois dinheiros, Gustavo? Não. Ele recebe o que está nessa coluna aqui, ó, Net Death Benefit. Não confunde os números. Esse Net Death Benefit é o dinheiro que a pessoa vai deixar para a família dele de herança, se ele morrer ou quando ele morrer. Essa outra coluna aqui, Surrender Value, é o saldo que o dinheiro que o cliente vai ter para resgatar se ele quiser usar um loan ou cancelar a policy. E se ele resolver cancelar aqui ou resgatar o dinheiro, ele vai ter 103 mil. Essa coluna aqui, Accumulated Value, é o saldo acumulado. Nos primeiros anos, esse saldo acumulado vai ser maior do que o Surrender Value. Mas nesse produto, a partir do 11º ano, o saldo acumulado vai ser 100% igual ao Surrender Value. Por quê? Porque agora não tem mais a carência. A carência foi eliminada da apólice. Essas configurações são configurações básicas aqui para vocês entenderem o plano de primeira passada. Como que eu faço a configuração do meu plano indexado, do meu IUL. Basicamente, essa é a ideia. Faz sentido até aqui, turma? Perfeito. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, ó. O teto de 10% pode ser maior dependendo da configuração? Pode. O teto de 10% pode ser maior se eu usar um índice que não tem teto. Mas não é feita uma média entre as subidas e descidas? É feita uma média, não é feita uma média considerada só o mês final, não. Ele soma todos os meses e dá a média. Mas se o dinheiro não foi feito a Systematic Allocation, o dinheiro entrou todo em janeiro, e janeiro do outro ano estava negativo, ele vai ganhar zero. Mesmo que o ano inteiro passou subindo, mas despencou bem no mês do cara, deu zero. Se eu coloco Systematic Allocation, ele vai me dar uma média todo mês de crédito, porque ele coloca o dinheiro um pouquinho em cada caixinha de mês. É como se cada mês fosse uma caixinha. Ele vai pôr uma parte da grana em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Aí eu ganho a média de todos os meses, porque cada mês eu ganhei um rendimento em cima do que tinha naquele mês. Quando começa a receber, ainda tem juros anuais? Sim, o plano continua dando rentabilidade na projeção. Tá? Ele continua ganhando, mas agora não estou mais preocupado com isso. Por quê? Porque o Lifetime Income é renda garantida para o resto da vida. Se o saldo do meu cliente virar zero, ele continua recebendo a renda garantida para o resto da vida, enquanto ele estiver vivo. Porque eu transformei de grana acumulada em Lifetime Income, ou renda vitalícia. Então, se chegar lá no finalzinho da vida do cara, e ele não tiver mais tendo rendimento, talvez aqui o saldo deu zero, ele vai ficar sem dinheiro, Gustavo? Não, ele vai continuar recebendo a renda garantida. Porque a renda garantida é até os 120 anos. E se ele quiser sair, aí considera o saldo do surrender. A hora que ele parar a renda garantida, ele vai receber o saldo do surrender. A outra pergunta que veio aqui, que é importante trazer para vocês. E se o cliente falar, eu quero sacar o dinheiro todo de uma vez? Eu tive essa conversa ontem com um cliente meu. Vamos subir aqui nessa tela. Imagina que aos 67, o nosso cliente fala, eu quero os 104 mil, eu não quero a renda garantida. Tá tudo certo. Ele resgata os 104 mil, acaba o plano, cancela o plano, fecha o plano, tá tudo certo. Só que tem um detalhe. Quando eu saco todo o dinheiro, o IRS vai, bate na porta e fala, peraí, opa, você sacou toda a grana do plano, não é empréstimo, é saque. Quanto você pagou e quanto você sacou? Lembra que eu falei do MEC e das tributações? Se ele pagou 76 mil e resgatou 104 mil, o lucro que ele teve no plano vai ser tributado como renda naquele ano. É income, porque o lucro daquele ano vai entrar como um 1099 para o cliente, se ele sacar todo de uma vez. Então, como eu explico para o meu cliente? Eu falo, você pode sacar tudo de uma vez, só que quando você sacar, o governo vai pegar a fatia dele de imposto. Eu não gosto de pagar imposto para o governo, então eu prefiro resgatar o dinheiro ao longo do tempo como renda garantida. Para mim faz mais sentido. Deixa eu ver se eu consigo abrir um relatório aqui para vocês, só para mostrar a matemática do número. Ver se ele abre aqui numa nova janela, se a janela fica disponível. Só um minutinho, turma. Ele abre, mas não
não está compartilhada. Então, eu vou mostrar isso para vocês numa outra ocasião. Por enquanto, eu vou mostrar só aqui a configuração mesmo. Agora vamos fazer algumas mudanças na configuração. Da configuração básica, o que eu fiz? Eu coloquei o Balance DB. E se eu tivesse colocado Minimum DB, Maximum Cash Value? O que aconteceria no meu caso? Não mudei mais nada, tá? Só mudei um botão na configuração. Ele vai calcular um seguro de vida menor, vai ter menos espaço para o dinheiro do cliente crescer, para ele pôr mais dinheiro ao longo do tempo. O MAC fica menor, então ele não pode pôr muito mais grana extra. Porém, a acumulação do cliente vai ficar um pouco melhor. Quão melhor, aí vai dependendo de cada cenário, de cada cliente. Mas olha só, o seguro baixou de 202 para 162. Então eu tirei 40 mil dólares em proteção no começo da apólice. Se você olhar aqui, antes tinha 2.200 e pouco, agora tem 2.490. É bem pouco o valor. Quer ver? Vamos voltar aqui, ó. 2.490, quando eu coloco o balance, ele vai ter 2.256. Cara, eu tô economizando menos de 200 dólares aqui ao ano, mas eu tirei 40 mil de herança da família e da proteção do cliente. Por isso que eu não gosto muito dessa opção, turma. Por quê? De fato, eu encolho muito mais proteção do que eu ganho em acumulação. De fato, quer ver? Olha só. Agora, quanto vai ter acumulado? Na simulação do futuro, que ninguém sabe se vai ser verdade ou não, porque depende dos rendimentos ao longo do ano, mas se tudo for igual, ao invés de ter 104 mil, eu tenho 115 mil. Eu ganhei 10 mil dólares ao longo de 22 anos. Vale a pena eu abrir mão de 40 mil durante todos esses 22 anos para ganhar talvez 10 mil a mais no final da jornada como herança e aumentar minha aposentadoria um pouquinho a mais? Sinceramente falando, eu não acho que vale a pena. Eu não acho que vale a pena. Você pode até ilusoriamente falar, é melhor para o cliente, acumula 15 mil a mais. Caramba, 15 mil faz tanta diferença. Faz, cara, mas a verdade maior é, o risco maior desse cliente, sabe qual é? É dele ter um ataque cardíaco, um câncer, um heart attack, um derrame, uma falha renal, bateu o carro, ficou em coma. Tem muito mais risco do que probabilidade de nada acontecer na vida dos nossos clientes por 20 a 30 anos e ele está ali com aquele dinheiro. Sim ou não? Então, você acaba que encolhe a proteção do cara para o maior problema dele. Vamos lá. Cada 4 mulheres vai ter breast cancer. Isso é estimativa. Não sei, acho que é 1 a cada 4 homens vai ter heart attack. Faz um Google nas estatísticas de derrame, de invalidez, de câncer, de ataque do coração e me diz se vale a pena economizar 40 mil dólares de proteção num caso desse. Sabe o que vale mais a pena? Aí eu vou te mostrar agora. Vale mais a pena a gente trabalhar com o nosso cliente para dizer o seguinte: nós vamos começar com 300 por mês. Só que eu quero te ensinar a guardar mais para o futuro. Então, nos próximos anos, você vai mudar de 300 para 350. Aí olha o que acontece, só para você ter uma referência, 50 dólares a mais por mês. Quando eu escolho o non, aqui, o último valor calculado já vai ser preenchido aqui, os mesmos 203, tá? Se eu olhar na ilustração, não mudou nada. Eu estou aqui com 2.256 e lá no final eu estou com 104 mil acumulado. E se o cliente depositar 350 todo mês, 50 dólares a mais, o que acontece? Não vai aumentar o seguro porque eu já travei o seguro aqui em 203 mil quando eu apertei o botão non. Mas o que acontece é, esse plano, olha lá, no primeiro ano já tem bem mais acumulado, bem melhor a diferença, sim ou não? No outro, passava de 2.200 para 2.400, aqui vai para 2.800. E é o próprio dinheiro do cliente fazendo a diferença. E 130 mil ao invés de 105. E ele não abre mão da sua proteção de 203 desde o começo. Então, eu prefiro ensinar o meu cliente a guardar um pouco mais para a vida dele, com o plano que eu configurei básico de 300, do que eu encolher demais o plano, e aí o meu cliente tem um câncer, um derrame, um ataque do coração lá no caminho, e eu que vou mostrar para ele um cheque menor, porque eu resolvi ser penoso na proteção do cliente.
Então, para mim, não faz sentido encolher demais proteção. Faz mais sentido emitir o plano no que o cliente está confortável de pagar e conversar com o cliente nos próximos 3, 4, 5, 6 meses, ajudar ele a arrumar o orçamento, reduzir despesa, organizar a vida financeira, para chegar num ponto dele conseguir guardar $50 a mais por mês. Porque isso faz muito mais diferença na vida dele e na nossa vida como agente financeiro do que espremer o plano, porque vai juntar um pouco mais de dinheiro lá na frente com esse pouquinho que ele está pagando. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui para vocês? Para mim, é a ideia de você configurar no cenário que ele está confortável e ajudar o cliente a crescer o plano com o tempo, a crescer o depósito. Não preciso aumentar o seguro, porque eu já dei espaço para crescer quando eu escolho a opção Balance DB na Apólice. Eu já dei espaço para o cliente aumentar o depósito dele. Quando eu escolher essa opção, voltando, tá? Eu tenho que deixar em 300, fazer o cálculo. Então, como que faz isso, Gustavo? Ó, o plano do cliente é de 300 por mês. Faço toda a projeção por 300 por mês. Tá lindo. Agora, o plano foi emitido para o cliente. Já está feito, a cobertura já está preso em 203, está tudo certo. Agora, eu vou mostrar para ele que se ele ou ela depositarem, aí eu travo o seguro em 203 e ponho aqui $50 a mais no mês. Falo, cara, olha só, se você depositar 50 a mais, você vai ser abençoado com mais de $30 mil no teu futuro. É igual você olhar para você amanhã e falar assim, o teu eu do futuro, imagina que o teu eu do futuro entrou numa máquina do tempo, daqui a 30 anos foi inventada a máquina do tempo, aí ele chega aqui com você e fala, ô Gustavo, pô, cara, valeu, cara, aqueles $50 que você parou de gastar à toa e colocou a mais no teu plano, me deu 30 mil a mais de grana lá na frente. Aquela aposentadoria que era 5, agora é 7. Valeu, me ajudou bastante. E aí, é essa a ideia que eu trago aos nossos clientes. Bem, isso aqui é um plano de configuração básica, nós ainda temos tempo para essa primeira aula. Eu vou trazer uma próxima configuração que é muito comum de ser feita, para crianças. Como configurar um plano para criança? Vamos aqui no Client Information. Faz de conta que agora o meu cliente aqui tem 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, veja, ele já entende que esse aqui é um menor de idade. E ele já me pede o nome do dono, porque o dono tem que ser o maior de idade. E ele já deixa isso aqui standard. Não tem as opções além do standard para criança. Tá tudo certo, não tem problema para mim. Aí eu venho no Death Benefit and Funding. Aqui, a mudança que nós vamos fazer é simples. Ao invés de Balance DB e Level, como a pessoa é uma jovem, é uma criança, eu gosto de fazer Increasing, somente e somente se eu estou falando de alguém abaixo de 18 anos, 16 anos, 17 anos, jovens, pequenos. Por quê? Porque uma criança de 4 anos não tem grandes obrigações em relação a se eu morrer, o que vou deixar de herança. Ela está começando, ela nem tem ainda uma vida profissional, é o pai que está guardando para ela. Então, quando eu uso o Increasing, ele encolhe mais ainda o Life Insurance. E ele vai começar a crescer esse Life Insurance com o saldo acumulado do plano. Ele não deixa o seguro de vida travado num valor fixo. Ele vai crescendo o seguro de vida junto com o saldo do cliente, para que lá na frente a herança seja maior. E aqui eu vou, talvez esse pai não vai guardar 350, mas ele vai guardar 150 por mês, essa mãe ou esse pai. E o que muda? Do ano 1 até o A66. Ele vai pagar até os 66. Ah, mas é para o college. Tudo bem, eu vou mostrar quanto teria disponível para resgatar durante ou depois do college. Mas eu vou simular a retirement, porque é o retirement que mais importa. E aí eu vou deixar o lifetime income do mesmo jeito. Nos riders, como eu já falei para vocês, eu não vou mudar aqui. No interest rates, como eu já falei para vocês, já está configurado do jeito que eu quero. Como fica essa minha projeção? Veja só o que acontece quando a gente configura Increasing. Ele começa com 218 mil de seguro, pagando 150 por mês. O meu target é metade do valor anual. Olha, o valor anual é 1.800 e o target não é 1.800, nem perto, é 644. Para os planos de criança, quando eu ponho Increasing, ele reduz o Life Insurance ao mínimo possível, para dentro do MEC,
E ele vai subindo o life insurance com o saldo acumulado, e ele também reduz como eu reduzi o seguro, eu reduzi o target. Eu estou compartilhando aqui na comissão da seguradora, certo? É o valor do seguro que faz o cálculo do target. Legal. Aí o que acontece? No primeiro ano eu depositei, tem 0 disponível, depois começa a ter disponibilidade de capital, e agora eu estou acumulando para o futuro. Quando essa criança de 4 tiver 18, ele teria 33 mil disponível na entrada da faculdade. Mas eu recomendo que o cliente não use o dinheiro no começo da faculdade. Por quê? Porque muitos estudantes têm bolsa, scholarship, grants, vai que ele consegue diversos student loans, ele pode ter várias outras maneiras de financiar a faculdade dele ou dela e usar o dinheiro do plano para pay off student loans ou college loans no final da faculdade. Porque o que aperta o estudante não é na hora que ele faz o empréstimo para começar o estudo da escola. É quando ele sai da escola cheio de dívida e tem que pagar aquilo ali com o dinheiro do salário dele. No nosso plano, ele vai sair com aquilo ali, ele pode pegar o loan do IUL e quitar o empréstimo do Student Loans. Por quê? O loan do IUL provavelmente vai ser um custo menor de juros do que o Student Loans que ele tem. E o loan do IUL, ele pode pagar só os juros, ele pode pagar a parcela uma vez a cada 3 meses, paga um pouco a mais da grana. Ele não precisa amortizar a dívida. É uma estratégia mais inteligente. Então, o que acontece? Ao invés de pegar 35 na entrada da faculdade, eu falo para os pais, cara, $150, segue pagando. Quando o teu filho sair da faculdade com 22, em vez de 35 mil, ele tem 49 mil. E aí ele pode fazer um loan desse dinheiro e pay off os student loans. Mas o melhor ainda é se ele conseguir bolsa e scholarship e vantagens educacionais que ele não tem em student loans. Se ele conseguir dar o jeito dele ali de conseguir a faculdade e pagar a faculdade com mérito educacional, eu esqueci de mostrar os números, né? 33 na entrada versus 49 mil no retirement. Está aqui os números. Mas se ele não mexer nesse dinheiro, que o melhor é ele seguir guardando 150 por mês. Aí, quando chegar lá pelos 24, 25 anos, você fala, filho, agora você está trabalhando, quer saber de uma coisa? Vai que a bola é tua, segue pagando o teu plano que eu já comecei para você. Olha o que acontece, gente. Com 30 anos, essa criança tem quase 100 mil dólares para dar entrada numa casa, para dar o down payment numa home, para comprar um carro, para abrir um negócio. Com 40 anos, ele tem 200 mil dólares de dinheiro que ele pode usar como fluxo de caixa nos negócios, de loan para algum outro negócio, enfim. Quando ele chegar aos 65, 66, ele é milionário. E dali ele vai tirar 54 mil por ano para o resto da vida de aposentadoria. Então, para mim, o saving do college é ótimo, é válido, é uma boa estratégia. Mas eu gosto de ter a estratégia de save to college dentro dessas apólices, porque eu não tenho a obrigação de usar o dinheiro para estudo. Eu posso usar o dinheiro para estudo, ou lá na frente para comprar um carro, ou lá na frente para fazer um student loan, ou seja lá o que for. Um exemplo próprio meu, quando o Vitor fez 17 anos, eu fiz um loan do plano dele para comprar o primeiro carro dele. E aí eu fui ajudando ele a quitar o carro. Se ele tivesse zero dinheiro, ou se esse dinheiro estivesse todo num 529 plan, eu jamais podia pegar o dinheiro para colocar na compra de um carro, porque não é student, é benefit. Outra coisa, o meu próprio filho. Se eu falar para o Vitor, você tem que fazer faculdade, é capaz dele ter um infarto com 18 anos. Não está no plano dele fazer college. O plano dele é ser piloto de corrida. Quando que eu ia imaginar isso? No dia que eu comecei o plano dele, que o plano dele é ser um autônomo motorsports professional. Nunca eu ia imaginar isso. Então, se eu tivesse colocado toda essa grana no 529, hoje eu estava com um pepino na mão. Eu ia ter que fazer empréstimos de outras fontes de dinheiro, ou eu teria que cancelar o 529 e pagar multa para o governo, porque meu filho não quis ir para college. Ah, sai fora. Dinheiro é meu, vou pagar multa para o governo? Tá doido? Só por causa do benefício de taxes. Enquanto que eu posso ter o benefício de taxes no IUL e o benefício de ter a proteção para os nossos filhos no IUL. Um parêntese, tá? O Vitor, no caso, eu não consegui fazer um IUL para ele, porque ele teve cirurgia do coração quando ele nasceu. Eu fiz
o dinheiro que eu ia pôr no do Vitor, eu coloquei no do Tiago. Então, o plano do Tiago é o dobro do tamanho por conta do extra que eu coloquei. Mas eu calculo ali a divisão entre os planos da mesma forma. Mas a outra grande vantagem de fazer um plano para crianças é exatamente essa. Se eu tivesse, claro, no caso do Vitor, não teria opção, tá? Porque ele nasceu com a cirurgia. Mas imagina uma criança que nasceu no primeiro mês e você fez o plano dela. Daqui a 2, 3 anos desenvolve uma doença, sabe Deus o quê? Ele que não pode mais ter seguro, como eu já fiz desde o começo, ele já está assegurado. Ele vai ter um seguro de vida e uma herança e um benefício em vida para a família dele. Essa é uma grande vantagem do plano de Children. Por quê? Porque doença não acontece só no adulto, gente. Doença grave acontece em criança também, acidente acontece em criança também. Ninguém quer pensar nisso. E eu não quero ficar trazendo terror para o meu cliente. Mas essa é uma vantagem, sim. Diabetes se desenvolve em crianças. Hoje em dia, tem criança que desenvolve diabetes, tem criança que desenvolve uma doença de sangue, tem criança que desenvolve qualquer loucura que você nunca esperava, mas acontece. E se ele já está assegurado, ele já está assegurado naquele momento. Ah, uma pergunta. Posso mostrar como usar o loan? Posso. Vamos simular aqui o loan para o college. Só para concluir essa aula do student loan e do regular plan. Então, o que a gente fez? A gente contribuiu, foi pagando. Está aqui a minha simulação dos pagamentos. Quando chegar aos 24 anos, eu vou fazer um loan. Vamos chegar aos 22 anos. 23, vai. Eu quero fazer um loan de 50 mil. Tem 53.900. Duas coisas que eu tenho que fazer na hora de fazer o loan. Eu não posso pagar e fazer o loan ao mesmo tempo. Então, naquele ano 20, eu tenho que parar de pagar. Então, eu vou fazer aqui a primeira coisa. Eu vou passar o primeiro pagamento do ano 1 até o ano 20. Não é mais de 1 até A66. Vamos olhar o que aconteceu na minha ilustração. Aí eu vou ajustando, eu gosto de ajustar de passo a passo para saber que eu estou fazendo direito. Ah, legal. Até o ano 20 parou de pagar. Agora, no ano 21, eu vou fazer um loan de 50 mil. 57 mil. Então, vem aqui, ó, Death Benefit Funding. Distribution, não é mais solve por income, é specify amount. Eu vou tirar 55 mil. De loan. Que ano? No ano 21. Até quantos anos? Somente por um ano. Do 21 ao 21. Vamos olhar o que acontece no plano. Eu paguei aqui, e se eu sacar os 53 mil, o que ele está me dizendo? Não pode, vai dar zero. Vai matar o plano se eu sacar a grana toda. Então eu não posso sacar essa grana toda. Vamos ver quanto eu posso sacar sem prejudicar o plano. Posso sacar 50 mil? Lembra que esses ajustes finos você tem que fazer mesmo. E aí eu vou ver o que acontece no meu Quick View. Vamos lá, estamos fazendo juntos. Ih, caramba, não pode sacar. Está sacando tudo de uma vez. Ah, não, já sei o que eu estou fazendo. Estou fazendo errado. Eu estou pondo monthly. É anual. Opa, não, aqui é monthly mesmo. No saque, perdão. Monthly, não, aqui é anual. Quero sacar só 50 mil, não 53 e pouco. Vamos ver o que acontece aqui. Ah, agora eu acho que melhorou. Ó, saquei os 50 mil de loan. E se ele não pagar nada desse plano, nem pagar mais depósito e nem pagar mais o loan, o que acontece? Eventualmente, esse plano vai collapse. Ele vai chegar aqui, ó, aos 42 anos, a apólice acaba. Por quê? Porque eu tenho um loan e eu tenho dinheiro rendendo, mas eu tenho juros no empréstimo. Então, a conta não fecha. O ideal é recomendar para o cliente, ó, ou você saca tudo e acaba o plano, que era uma opção que eu te mostrei, se eu sacar 53, acaba o plano. Mas se o teu filho quiser manter, ele pode voltar a fazer pagamentos do próximo ano em diante. Aí eu venho aqui, ó, vamos mostrar uma configuração legal. Eu parei com 20 anos, aí eu vou adicionar row. No 21º ano eu fiz um saque, então eu vou começar a depositar de novo a partir do 22º. Até quando, Gustavo? Até o A66 de novo. Legal. Ah, tem que especificar o amount. E aqui eu vou pagar de novo 150. Não estou quitando o loan, tá? Estou só fazendo o payment aqui, ó. Aí o que acontece na minha apólice? Agora eu vou ter aquele loan aberto
mas eu vou estar contribuindo ao mesmo tempo. Então ele continua acumulando dinheiro para a aposentadoria, mesmo tendo um loan. Quando chegar aos 66, ele tem aqui 315 mil acumulado. Porque o loan também cresceu. Então o ideal é mostrar como ele pode pay off o loan e acumular ao mesmo tempo. Aí vamos ver se eu configuro isso aqui para vocês. Seria aqui, ó. Fiz o loan repayment. Tá vendo aqui? Loan repayment. Vamos supor que eu vou repagar esse loan com talvez $200 por mês, do ano 22 até o A66. Bora ver se $200 zera o loan. De novo, eu estou aqui fazendo e olhando, fazendo e olhando, fazendo e olhando. Que é assim que você configura. É um pouco mais trabalhoso. Mas como você me pediu, eu vou mostrar. Ó, agora fiz um empréstimo, estou pagando 150 por mês. Ah, não, é 200 por ano, é muito pouco. Vamos voltar aqui. Ele não me dá a opção mensal ou não. Então eu vou pôr aqui 200 por mês seria 2.400, tá? Então eu vou pôr 2.400 para pay off o loan. Pelo restante da vida da pessoa. Vamos ver o que acontece. Eu espero que eu tenha feito o cálculo que vai zerar o loan em algum momento ou reduzir para caramba reduziu para caramba o loan e agora eu tenho 845 mil acumulado versus 315. Então, o que eu posso mostrar para a pessoa? Se ele pagar 200 por mês, ele deixa quase que zero o loan do college, mas ele ainda tem 845 mil acumulado, porque esse dinheiro aqui está acumulando. Eu acho que para zerar o loan do college teria que ser 3.600. Vamos lá. 300 por mês. Eu não fiz a conta na calculadora, mas você pode fazer o cálculo pela taxa de juros, você pode estimar. Ah, aqui, ó. Se ele pagar 300 por mês, ele zera o loan até os 50 anos de idade. E agora ele continua pagando só 150 na apólice e volta a ter $1 milhão, que era a nossa projeção original, lembram? Vocês lembram que a projeção original era $1 milhão? Por que não mudou, mesmo tendo o loan? Porque eu quitei o loan ao longo do tempo. O loan não afeta a acumulação se ele for quitado. Nesse tipo de produto, quando eu faço um empréstimo, o empréstimo é calculado e contratado numa conta separada dentro do plano. Então ele tem a conta do dinheiro dele que acumula para o futuro e a conta do loan que ele vai pay off ao longo do tempo. Se ele zerar aquele loan antes do retirement, o retirement dele não foi abalado em nada. Faz sentido o que eu estou trazendo aqui para vocês? Não afetou o meu retirement. Se eu não quiser zerar o loan, aí na hora que eu aposentar eu tenho um saldo acumulado e um saldo devedor vai reduzir o quanto eu posso usar para aposentadoria. Não tem milagre, é matemática. Mas gente, só o fato do cara conseguir quitar o loan no tempo dele, no prazo dele, é lindo. Duvido o cara fazer isso no 401k, duvido o maluco fazer isso no IRA, impossível fazer isso num 529. Você entende a diferença? Por isso que quando alguém vai na internet e fala, IUL não presta, cara, você não sabe o que você está falando. Não presta comparado com uma só estratégia, investir para o futuro e ter muito mais retorno. Mas não é só isso. Ele não está analisando a queda da bolsa, ele não está analisando a oportunidade de empréstimo ao longo do tempo daquele capital. Então, assim, não existe, eu sei que não existe solução perfeita, mas mais flexível do que essa eu não encontrei. Eu estou aqui nesse país desde os meus 20 anos. Eu não encontrei. Se você encontrar, me mostra que eu vou estar com a mente aberta para olhar para os nossos clientes. Eu faço annuities, eu faço IRA, eu faço Roth IRA, faço. Não sou contra. Mas não é tão flexível quanto um IUL. Não é. Não é. Não dá para fazer loan e pay off o loan e ainda ter o retirement. Ou tem loan ou tem retirement. Aí é um ou outro. Aqui eu posso comer o bolo e ainda ter a sobremesa, ainda ter o almoço. Pô, fala sério. Não é um ou outro. Não, aqui é tudo. Eu escolho como eu vou fazer. É só entender a matemática financeira do negócio, turma. Bem, hoje eu mostrei esses casos básicos. Amanhã eu vou mostrar como você pode configurar o plano para 5 depósitos grandes, como configurar o plano para aumentar os depósitos, como calcular e projetar. Amanhã a gente vai brincar mais, no próximo encontro, nas configurações do sistema aqui do IUL. E eu vou te mostrar também o que não fazer em algumas configurações. Como eu aprendi o que não fazer? Fazendo errado e depois pegando porrada. Eu espero que você não aprenda
fazendo errado e pegando porrada depois, turma, porque é a pior coisa que pode acontecer. Ó, se vocês tiverem pergunta, escreve aí no chat. Eu estou gravando a aula, eu quero manter essa aula sem muito vai e volta aqui com as pessoas, para a gente deixar no nosso aplicativo essas aulas gravadinhas para a gente assistir e levar os novos agentes também para chegar lá, tá bom? Amanhã tem o webinário da... Boa pergunta. Amanhã tem o webinário da Five Rings, mas eu vou continuar fazendo essa IUL University no mesmo horário, porque senão acaba bagunçando nossa agenda. A gente pode, talvez, assistir a gravação do webinário da Five Rings. Tá bom? Turma, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo encontro amanhã. Fique com Deus. Gratidão pelo seu tempo. Até a próxima. Tchau.